Olá, começa agora mais uma temporada do Sem Filtro. Aqui a gente abre o espaço para um debate com a participação de jornalistas convidados. O Sem Filtro discute questões de impacto na sociedade com personalidades de destaque para falar de política, economia, educação, saúde, turismo, cultura, entre outros assuntos. Hoje nós convidamos para o debate o Procurador-Geral da Justiça, Eduardo Nicolau. E com os convidados jornalistas Diego Emir, editor-chefe do blog diegoemir.com, e Felipe Clã, colunista político do jornal O Imparcial. Sejam todos muito bem-vindos. E estamos conectados por você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem ali numa telinha, na sua frente. Uma carreira dedicada ao serviço público, à luta pela manutenção do Estado de Direito e da democracia e a sua atuação à frente do Ministério Público e os desafios de comandar uma instituição tão necessária na sociedade. Hoje o Sem Filtro entrevista o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau. E antes da nossa entrevista, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória. Vamos lá. Eduardo Jorge Rilo e Nicolau ingressou no Ministério Público do Maranhão em 1980. Atuou como promotor de justiça nas comarcas de Cândido Mendes, Pinheiro, Viana, Imperatriz e Codó, até chegar à capital. Em 1992, foi promovido a procurador de justiça. Nicolau foi eleito corregedor-geral do Ministério Público do Maranhão 3 vezes e também exerceu o cargo de subprocurador-geral de Justiça para assuntos jurídicos. Atualmente está no 2º mandato como Procurador-Geral de Justiça do Maranhão no biênio 2022-2024. Muito bom, quero cumprimentar novamente a todos e agradecer a presença e a participação no programa de hoje. E, procurador, eu queria começar a abrir o Sem Filtro para falar a pauta sobre carnaval. É uma medida extremamente necessária do Ministério Público, né, nessa fiscalização, mas certamente provoca uma repercussão também administrativa e financeira nas prefeituras. Algumas tiveram, inclusive, que cancelar as festas aí, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse trabalho e os resultados disso no Carnaval desse ano? Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a Josi, o Felipe, já meu querido conhecido de infância, e o Emir, o Diego Emir, que também tem muito carinho. E quero dizer a vocês que sempre estou à disposição para o que quiserem ouvir sobre o que eu estou a fazer no Ministério Público. Eu quero dizer a vocês que não foi nenhuma invenção de Eduardo Nicolau proibir algumas festas e algumas posições em interiores do Maranhão sobre o Carnaval. Este meu discurso não é vazio, porque o que tem chegado ao meu gabinete, aos meus ouvidos, é que nós temos hospitais sem medicamento, escolas sem a merenda escolar devida, saneamento básico terrível, para não falar do resto das providências que todos os municípios têm que tomar. Então, esta medida do Carnaval que eu tomei agora foi só um reflexo do que eu já tinha feito no São João ano passado, fazendo com que o dinheiro público seja colocado no devido lugar. O dinheiro público é diferente do dinheiro particular. Cada um coloca o seu dinheiro onde quiser, mas o prefeito e o governador, ele tem que colocar o dinheiro público no lugar certo, onde determina a lei. Ótimo. Vamos abrir então essa roda. Vamos. Senhores, fiquem à vontade. Diego, começa com você. Procurador, houve muita polêmica em relação à cidade de Imperatriz. Alguns jornalistas, parte da imprensa, até alguns políticos ligados ao prefeito, disse que o senhor estava de perseguição ao prefeito Assis Ramos. O senhor pode explicar o contexto em que o senhor solicitou que a verba do Carnaval não fosse utilizada para aquele fim? Em primeiro lugar, eu não solicitei isso. Isso foi solicitado dentro da comarca de Imperatriz. O promotor Tiago Pires, promotor de justiça da saúde, fez uma inspeção no Socorrão em Imperatriz, constatou que o tomógrafo não funcionava, o raio-x não estava funcionando, a farmácia estava vazia, as pessoas iam se consultar e levavam a receita
para comprar um remédio fora de lá, comprar o remédio quando teria que ser dado pelo poder público. As internações estavam terríveis, fora que médico, enfermeiro, estava tudo atrasado. Aí eu pergunto a você, Diego, como é que eu, tendo que tomar conta de todos no estado do Maranhão, num cargo único, como chefe do Ministério Público, nesta minha responsabilidade, eu vou deixar que a população de Imperatriz dance sem ter onde se curar? Mas eu não queria terminar com o carnaval e não terminei com o carnaval. Tem muita falácia nisso. O que eu fiz foi simplesmente segurar o dinheiro que a doutora Ana Lucrécia, juíza, separou de 440 mil, que era para arrumar isto. Digo logo, das 12 ambulâncias da SAMU de Imperatriz, somente 2 estavam funcionando. E o exemplo básico disso foi que um dos blogueiros de Imperatriz, que eu não vou citar o nome, me telefonou e perguntou por que eu estava fazendo aquilo com o prefeito Assis. Eu disse, bom, eu não tenho nem intimidade com ele. A gente, para gostar ou não gostar de uma pessoa, a gente tem que ter convivência, gostar para que aconteça isso. Eu vi doutor Assis na minha vida 2 vezes em meu gabinete. E as 2 vezes não passou dos 10 minutos. Então, eu quero dizer a vocês que o meu gostar ou não gostar do doutor Assis é igual dos outros 216 prefeitos, que vão ao meu gabinete para fazer coisas institucionais. Vamos fazer uma leitura sobre a conduta de cada um dentro desse processo. Vamos. O promotor entrou com a ação, a juíza entendeu a necessidade, e aí chega aqui no Tribunal de Justiça o desembargador Lorival Cerejo, solitariamente decide que o Ministério Público está errado. O Ministério Público não se dá por satisfeito, vai ao STJ, não é isso? Isso. Apanha de novo. O problema não é bater. O problema é eu ter minha consciência tranquila de que eu estou fazendo o meu munus. O entendimento dele, jurídico. Cada um tem seu entendimento. Foi o que eu disse para a ministra Maria Tereza no dia que eu fiz uma live com a assessoria completa dela, na sexta-feira de carnaval, às 4 horas da tarde, que nós nos entendemos. E eu disse a ela, ministra, eu não tenho nada com o desembargador Lorival, um homem íntegro, um homem competentíssimo, mas o entendimento jurídico dele, neste caso, não é o meu. Então, por isso, eu tenho direito ao juiz esperniente. E eu estou usando o meu direito de ir até mais em cima, como iria até o STF, como fui no São João, em Vitória do Mearim. Não sei se vocês se lembram, que eu fui até o Supremo para impedir que o prefeito gastasse 750 mil reais em 3 horas de show. Procurador, eu quero continuar um pouquinho nesse assunto. Existe, então, o trabalho do Ministério Público, que é fundamental, e existem as demandas e necessidades das prefeituras, né? Mas é importante promover também um diálogo com essas instituições, porque o que a gente quer é ter uma maior eficiência do recurso público. O senhor fala muito da questão, da ponderação do uso de recursos públicos. Como é que pode ser feito esse trabalho para poder melhorar essa comunicação? E eu estou fazendo esse diálogo. Eu não sei se vocês se lembram, antes de tudo isso, a primeira coisa que eu fiz uma recomendação, chamei o doutor Ivo Rezende, diretor da FAMEM, ele assinou junto comigo, dizendo que nós deveríamos fazer uma recomendação a todos os municípios para que gastassem dentro do contente, dentro do que poderiam gastar, sem prejudicar a saúde e educação, que são primordiais para mim. E ele saiu de lá e me disse, doutor Nicolau, o senhor fique tranquilo, porque eu precisei da FABEM para que ele expandisse isso aos 217 municípios. Porque eu sei que para um político do poder de um prefeito e de um governador, é difícil, porque tem suas complicações. Sim. Agora, para um procurador-geral de justiça, que não é político, é muito mais fácil uma recomendação dessa. 9 promotores de probidade na capital. É isso? Sim. Então está correto nossa pesquisa. Nenhum problema com o dinheiro da capital? Acho que não. Ninguém entrou nada, ninguém me consultou em nada. E aí? E a atribuição é deles, não é minha.
Concordo plenamente, por isso eu lhe pergunto. Quer dizer que os nossos hospitais estão perfeitos, as pessoas não sofrem de dor, as pessoas não estão morrendo nos hospitais de São Luís e os promotores não estão vendo isso, procurador? Esta pergunta o senhor deve fazer aos 9 e não a mim. Não responde. Diego? Aproveitando esse gancho do Felipe, eu queria perguntar ao procurador Eduardo Nicolau, que nós já conversamos sobre isso, lá no São João do ano passado, antes mesmo, o senhor disse, dinheiro público, vamos investir na população, claro, nos grupos folclóricos. Mas a gente viu aqui em São Luís um investimento em bandas de fora que naturalmente trouxeram retorno. O governador Carlos Brandão divulgou dados do IMESC que em São Luís foram mais de 82 milhões que circularam ao longo dos 5 dias de carnaval, assim como foram gerados mais de 900 ocupações de forma indireta. 96% da ocupação dos hotéis de São Luís. E ocupação de hotel é geração de coisa emprego. Que nunca tinha acontecido. Isso. Pode haver um trabalho entre o Ministério Público, FAMEM, Executivo, para mostrar que investimento em cultura é retorno. E isso eu quero um comentário seu, porque existem realidades completamente diferentes. A gente está falando de São Luís. Agora o município, que só vive do FPM, vai investir praticamente todo o seu recurso num show, por exemplo, de Wesley Safadão, que é R$750 mil, qual é o retorno que vai trazer para o município? Nenhum. Agora, fiquem sabendo, fui ao Palácio e nós nos entendemos, eu e o doutor Brandão. Verdade. Tanto que só foi de 10% a 15% das pessoas de fora, porque a prata da casa que eu pedi a ele que colocasse, porque nós não podemos nos esquecer que nós passamos 2 anos de pandemia. Foram 2 anos de empobrecimento real de uma cidade que já era bastante empobrecida como São Luís. Todos nós olhamos, observamos isso, em todos os sinais, em todas as esquinas, o que o Maranhão sofreu, o que o mundo todo sofreu. E não permitirei, até o dia do último meu mandato, que a gente se sobreponha com pessoas de fora. Eu acho que o Maranhão tem cultura, tem gente que faz arte como ninguém. E eu acho que nós temos que valorizar o nosso povo. E isto eu pedi, e o doutor Brandão foi muito sensível. A gente não deve mentir com o nome das pessoas. E ele me disse, doutor Nicolau, eu farei todo o possível para colocar mais de 90% dos maranhenses, e colocou. Eu não sei se vocês pegaram a tabela, mas eram pouquíssimas pessoas de fora todos os dias. Eu vou mudar de assunto, vocês ainda querem continuar nessa temática? Não. Eu vou puxar um outro assunto aqui e a gente vê, tá? Queria falar com você sobre os ataques, as ações de ataque que nós vimos no início do ano, em janeiro, né, antidemocráticos, e dos sentimentos de alguns grupos de desacreditar nas instituições públicas, no trabalho do Poder Judiciário. O senhor está à frente aí, desde 1980, nós estávamos conversando, né, uma carreira aí de quase 4 décadas, mais de 4 décadas, Mais, 43 anos eu farei agora, dia 9 de junho. O que está acontecendo nos últimos anos em relação à credibilidade do Poder Judiciário com os cidadãos? Olha, eu não sei nem lhe explicar por que esta política degringolou para esse tipo de rumo. Porque, vamos falar abertamente, o antigo presidente da República foi eleito nesta mesma medição de hoje em dia. As urnas não mudaram. O Poder Judiciário que fiscalizou a eleição há 4 anos atrás foi o mesmo Poder Judiciário de agora. E eu não sei por que agora essa insinuação. Nós não vimos ninguém dos partidos que perderam entrar com processo judicial contra a eleição de 2022. Não conheço. Aqui no Maranhão não vi nada. Só se vocês conhecem e eu não participei. Eu não vi, porque fica muito difícil o Procurador-Geral de Justiça não ver. Eu acho que o juiz esperneende tem que ser feito de maneira correta. Se você não está gostando de uma coisa, então você tem que colocar a ação devida. Agora, se o Judiciário e o Ministério Público não cuidarem desta ação, aí sim, você poderá até partir, degringolar para outros meios, para dizer, não, eu tenho que ser ouvido porque eu entrei com uma ação na Justiça e essa ação não andou. Mas eu não vi, não sei se vocês viram alguma ação, alguma coisa. O que nós vimos, o que surpreendeu a todos, foi depois que o presidente Lula foi eleito, empossado, e já estava no Palácio do Planalto, inclusive mandando
aqueles atos de vandalismo, que eu acho que para uma democracia não fica bem, não vai levar a nada, a não ser ao caos. A minha opinião, eu já fui de partido, antes de ser promotor de justiça, só um parênteses, eu já fui de partido contrário e já fiz muita coisa brigando pela democracia, porque eu passei o regime não democrático do Brasil na minha juventude e eu sei o que é uma não democracia num país. Eu sei o que é você ser forçado a pegar, inclusive, porrada no meio da rua como eu peguei, porque você está lutando pelos seus direitos. Mas o que eu quero dizer é que eu não achei bonito isto, principalmente você depedrar o nosso patrimônio. Hoje o que é que está acontecendo? Brasília está gastando dinheiro nosso para reformar o patrimônio público que foi deliberadamente quebrado. Sim. Vamos continuar falando isso no próximo bloco, a gente fica por aqui. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador-Geral da Justiça, Eduardo Nicolau. A gente volta já já. Estamos de volta com Sem Filtro e o entrevistado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau. Para este debate comigo aqui, os jornalistas Diego Emir, editor-chefe do blog diegoemir.com, e Felipe Clã, colunista político do jornal O Imparcial. Não esquece de conferir o nosso programa nas mídias sociais pelos links que aparecem aí na sua telinha. Bom, o procurador ainda queria continuar nesse assunto em relação aos atos antidemocráticos devido à sua atuação mesmo, né, no Ministério Público, no Poder Judiciário, né? Mas agora focando mais nas questões de responsabilização da PGR e do STF. A gente está acompanhando, inclusive, hoje a decisão que cabe ao STF julgar os militares envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Esse tensionamento é necessário para dar uma resposta mais efetiva, mais segura à sociedade? Claro. Eu acho que agora o Poder Judiciário tem que dar uma resposta e rápida para a sociedade. Porque as pessoas que foram detidas, que foram presas, essas pessoas têm que ser o mais rápido possível julgadas. Porque nós sabemos que muita gente também que estava lá foi levada pelo contencioso sem ter nenhum tipo de participação. E eu acho que nós temos que fazer essa triagem para saber quem realmente tem culpa, quem realmente tem, não é, na verdade, a culpa em sentido lato, que é o dolo, quem foi predisposto a quebrar, a fazer a baderna, das pessoas que simplesmente estavam lá e passavam e que não tem nada a ver com a história. Agora que o Judiciário e o Ministério Público Federal têm que fazer a coisa mais rápida possível para dar resposta à sociedade, isso com certeza. Porque uma justiça tardia não é justiça. Sim, sim. Vamos abrir? Ser rápido no julgamento traria uma harmonização de um país, de uma nação tão machucada como nós estamos, de pandemia, de sistemas, de opiniões partidárias. E a gente vê todo santo dia o ministro da Justiça na televisão incentivando esse processo como se fosse um processo eleitoral. Não é estranho isso, procurador? Olha, eu não vejo por essa parte. Eu vejo que o doutor Flávio Dino, ministro da Justiça, ele está querendo que essa apuração seja rápida e eficiente para exatamente parar com essa suspeita. É o meu ponto de vista. Claro, respeito. Né? Não é o que o jornalismo nacional entende. Né? Mas é porque a sua visão de jornalista é diferente da minha visão jurídica. Graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. Estamos aqui para fazer esse diálogo, vai lá, Exatamente. Procurador, eu vejo alguns políticos incentivando a população, tanto que acabou nesse fato do dia 8 de janeiro. Mas eu vejo uma fala mais preocupante ainda, principalmente de alguns prefeitos maranhenses, alguns políticos, eles querendo afirmar que o Ministério Público tem que acabar. Por quê? Aquela famosa fala deles. Promotor está querendo ser prefeito. Se ele quer estar no meu lugar, ele que vai disputar a eleição. Como é que o senhor reage diante dessas falas? Eu acho uma loucura. Nós não podemos confundir que Ministério Público sequer é poder. Nós somos uma instituição essencial. Está lá na Constituição, no artigo 127. E essa essencialidade nós só vamos conseguir com o pacto com a sociedade. No dia que nós perdemos o pacto com a sociedade, o Ministério Público vai deixar de ser necessário. Não seria interessante um trabalho do Ministério Público até fazer um trabalho educacional com esses prefeitos, esses vereadores? Porque
não discordando da capacidade deles, mas alguns acabam caindo, por acaso, naquele cargo. E eles não têm noção nenhuma qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel do Judiciário e qual é o papel do Executivo. É verdade. Eu acho que você tem razão nisso. Nós sabemos que, até hoje em dia, tem muita gente da nossa população que não sabe o que é um promotor de justiça. Vemos não só os prefeitos, os deputados, todos envolvidos ao longo desses anos todos que a gente cobre a política no Maranhão, infelizmente, em atos de corrupção. Mas nós não conhecemos, né, mesmo com as denúncias, mesmo com as comprovações do Ministério Público, nós não conhecemos nenhum político do Maranhão que cumpriu pena. O senhor conhece algum político que cumpriu pena? Não que foi preso, isso nós tivemos. Eu conheço vários. Que cumpriram pena? Cumpriram pena, inclusive deputado. Foi para penitenciária, inclusive. Mas não foi por causa do crime organizado? O crime organizado, pistolagem. Eu falo da corrupção. Bom, da minha época para cá, que eu respondo como procurador-geral, de 2 anos e meio, eu tenho vários processos, inclusive no STJ. A culpa não é do Ministério Público, é do Poder Judiciário que não julgou. Como eu coloquei, o Ministério Público não, eu não fez estou lhe a condenando, parte. eu estou dizendo que eu estou fazendo a minha parte. O comportamento não é estranho, a partir esquisito. do Ministério Mas eu estou seguindo o meu trâmite até onde eu posso. Isso, dentro da população, não cria a falta de credibilidade? Do Judiciário, não do Ministério Público. Importante. Procurador, vamos falar então sobre a atuação mesmo do Judiciário, dos setores operadores aí da Justiça e do Ministério Público, né? Existe ainda um senso comum, né, de uma fragilidade aí na questão da agilidade dos processos, da impunidade, né? E aí o senhor está colocando aqui o trabalho, né? Mas como é que tem sido o trabalho no Ministério Público para dar respostas mais efetivas? Aí vamos colocar aqui, setor de comunicação, tecnologia, recursos humanos, qual tem sido o investimento do Ministério Público para isso? Olha, nós temos investido muito, principalmente para tirar o promotor da cadeira e colocar ele na sociedade. Porque promotor de justiça não foi feito para ficar em gabinete. Quem foi feito para ficar em gabinete e não ter parte é o juiz. Mas o promotor de justiça, ele tem uma parte. A parte dele é a sociedade. Ele tem obrigação de visitar colégio, de ir para os hospitais, de atender a população, de saber o que é que o povo está querendo. E é isto que eu estou fazendo. Tanto que eu estou fazendo que hoje mesmo, às 7 da noite, eu estarei na Coab. Semana passada nós estávamos na cidade operária. E esta semana eu estou na Coab, saber o que é que o povo da Coab necessita. Essa fala é muito importante, procurador, porque na sua gestão foram criadas as promotorias distritais. E exatamente isso. Foi para dentro de onde o povo precisa. Claro. Afinal, o Ministério Público é para isso, como o senhor acabou de falar. E qual é o resultado disso? E existe a possibilidade disso ser levado para outras cidades? Olha, eu estou fazendo isso em São Luís como termo de experiência. Um outro procurador-geral que vier, com certeza está dando certíssimo. Ele pode estender para as outras cidades maiores, como Imperatriz, Timon, Caxias. Mas aqui em São Luís, nós estamos com uma experiência altamente válida. Até porque a nossa ouvidoria, depois que nós nos posicionamos mais ainda, nossa ouvidoria não para. E nós temos uma coisa, os números da ouvidoria são diretamente ligados dia e noite, sem parar, nós estamos recebendo as mensagens. E estamos dando causa. Estamos resolvendo os problemas que nós podemos. Vocês nem imaginam o tanto de gente que telefona pedindo auxílio. É remédio, é uma internação, é um filho que não tem a vaga do colégio. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava ligando para o prefeito para pedir para ele para tomar de conta de um colégio, que o colégio no interior estava em São Bento, estava precisando terminar. E ele me disse: doutor, eu já estou providenciando. Eu disse, e providencie antes de começar as aulas na outra semana, por favor, porque esses meninos não podem ficar fora do colégio. Felipe? Então, vamos entender o seguinte, o promotor tem que ir onde a Claro. população está. Normal isso, o senhor já fala isso há muito tempo, inclusive isso foi o seu lema, quando o senhor tomou posse. Foi o que eu sempre fiz. Exatamente, e o senhor é conhecido nesse sentido.
Ao mesmo tempo, o Diego traz a questão da relação dos gestores com os promotores do interior. Né? Para quem conhece bem o interior, como eu conheço, a relação, na maioria das vezes, não é muito cortês. Né? Como se muda isso? É a população que equilibra isso? São os promotores com os gestores? Olha, como é que o senhor lida com esse processo? Porque a reclamação não vai para o promotor, já passa por cima e vai para o senhor, dizendo que há interferência. eu vou falar para vocês aqui num termo que até vocês podem achar que é meio irônico meu. Mas o promotor de justiça, ele é o diabo da cidade. Você vê o promotor de justiça com chifre, tridente e rabo. Por quê? Porque é ele que vai fazer tudo que as pessoas dizem que não presta. É ele que vai cobrar, ele é que vai cobrar os secretários, ele é que vai cobrar o prefeito, eu que cobro o governador, eu que cobro os deputados, eu que cobro a turma toda. Então, o nosso papel é ser o diabo. Porque ser bonzinho não é promotor. Aquele promotor de justiça que chega no meu gabinete e diz para mim, doutor, fique tranquilo que no meu município não está acontecendo nada de errado, eu digo, volta para lá e vai trabalhar porque está tudo errado contigo. Porque não pode, eu não conheço um município do estado do Maranhão que esteja tudo a 100%. Se vocês conhecerem, por favor, me digam agora que eu estou mentindo. Não. Tanto é que nós somos o estado que mais temos problemas de segurança alimentar e a menor renda per capita. E o IDH, um dos piores que tem no Brasil. Piores. Sim, e sim. Somos veja, somos a frota mais nova de carros de luxo nos 217 municípios. Como se explica isso? E vou acrescentar, um dos piores indicadores em relação ao combate ao trabalho escravo também. Opa, então, a gente tem essa... Lamentável. Lamentável. Como que explica isso? Como se explica isso? É simplesmente a falta de observância do que é o bem. Quando eu digo isso, muita gente não entende. Quando você vai ser político, você tem que botar na sua cabeça que você não vai se servir, você vai servir. Se todo mundo tivesse essa consciência do servir que eu tenho, que eu não vou me servir do cargo, mas eu vou servir as pessoas pelo cargo que eu uso, as coisas melhorariam muito bem. Sim. Porque se você já tem duas coisas na sua vida que são primordial, vontade e saúde, e se Deus lhe deu isto, num estado como o estado do Maranhão, lhe deu a capacidade de estudar, de crescer intelectualmente, de sair da ignorância e do analfabetismo, você tem a obrigação moral de fazer pelas pessoas. A dignidade do homem passa por tudo isso. E não existe atributo melhor do ser humano do que dignidade. A gente coloca isso, claro que um plano ideal, né, seria a gente ter esses gestores, né, mas a gente vê na realidade uma situação muito diferente. Isso passa para mim pela questão da educação, né, porque eles precisam ser votados, né, eles estão lá devido ao voto. Então, como é que o Ministério Público também pode atuar na educação para poder melhorar essa formação dessas pessoas, elas terem mais consciência política? Quando o Ministério Público tiver essa consciência melhor, quando nós tivermos promotores que tenham mais essa consciência que eu tenho, eu acho que a gente melhora muito. Eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou tentando tirar o Ministério Público do limbo, da cadeira, do anonimato e jogar o Ministério Público na rua, sem medo de ser perguntado, sem medo de ser afrontado. Eu não tenho medo, não tenho medo. Nunca pedi nada para mim e não vou pedir. Eu peço muito para o povo. Todos os prefeitos que chegam na minha sala, eu digo, prefeito, pelo amor de Deus, prefeito, olhe para o senhor, olhe para o nosso povo. Quando eu entro, que eu vou visitar as cidades, que às vezes eu faço de uma hora para outra, como eu fiz da Covid, que eu ia visitar para saber se o centro de saúde está dando a vacina. Quantas e quantas vezes eu telefonava para o hoje deputado Lula, deputado, pelo amor de Deus, doutor Lula, olha a vacina, nosso povo está morrendo. Eu nunca deixei de trabalhar um dia na minha carteira. Vocês sabem quantas vezes eu fiz aquele exame do nariz? Para não matar minha mãe, que na época que eu entrei tinha 93 anos,
e que mora comigo, vocês não têm nem ideia. Mais de 80 vezes eu enfiei aquilo no nariz, com medo de matar minha mãe quando chegava em casa. Mas não deixei um dia de trabalhar. Dá tempo Ia de nos fazer- centros sociais, ia no centro de saúde, examinava, telefonava para o Lula, telefonava para Flávio Dino, telefonava para os prefeitos, pelo amor de Deus. Depois, a minha luta maior, vocês sabem qual era? Era que eles não iam receber mais vacina porque eles não cadastravam. Então, para o federal, tava as vacinas tudo lá ainda. Dá tempo para mais uma pergunta. Pois é, a gente observa essa relação e eu penso o seguinte, como é que o Ministério Público pode transformar esse processo educacional, né, em exigência que o Estado e as prefeituras façam de consciência e de fiscalização para haver a transparência? Eu estou tentando cada vez mais viabilizar isso. E como às vezes eu não consigo com todos os padrões, com todos os promotores de justiça, estou eu mesmo fazendo isso. Vamos lá, e com isso a gente fecha o segundo bloco. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau. A gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco. O entrevistado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau. Comigo, ampliando esse debate, um time de jornalistas aqui no estúdio, Diego Emir, editor-chefe do blog diegoemir.com, e Felipe Clã, colunista político do jornal O Imparcial. Lembrando que este programa está disponível no nosso canal do YouTube e das mídias sociais. Procurador, queria falar sobre a nova unidade do Ministério Público do Maranhão, né, num prédio histórico localizado em frente à Fonte do Ribeirão. O senhor foi lá, inclusive, né, hoje, e como que estão as estratégias, o encaminhamento disso, a prestação de serviço? Maravilhoso. Além de eu colocar promotor de justiça no centro histórico, no centro da cidade, onde o trânsito é bem maior, onde as pessoas podem comprar na Rua Grande, reclamar do seu direito, corre lá porque foi enganado e o promotor está lá o dia inteiro para tomar de conta. Eu estou cuidando de uma belíssima construção, de uma casa maravilhosa, que está lindíssima, que quase caía, que o prefeito Edivaldo Holanda me deu, eu para o Ministério Público. E além disso, ainda vou tomar conta da Fonte do Ribeirão. Ainda aproveita. Vou, porque é em frente à Fonte do Ribeirão, A casa a casa Que que é- era a Secretaria de Antiga, Cultura. que está belíssima, está maravilhosa. Vou iluminar a Fonte do Ribeirão e nós vamos ter policiamento à noite para que não esteja depedração. E vai ficar simplesmente fantástica. Acabou o rock lá. Acabou. Não, eu quero. Acabou o Vai rock ter lá. com mais segurança ainda. Vai ser Isso com é que eu lhe segurança, digo. então. Vai ter a festa com mais segurança ainda. E detalhe, já disse para os meus promotores que vão para lá, que são os meus promotores do consumidor. Quando vocês tiverem algum termo de ajustamento de conduta, que vocês tiverem que cobrar alguma coisa em dinheiro, de um pagamento de... Vocês sabem que nós temos esses ajustes na justiça, e esse dinheiro também para conservar a nossa Fonte do Ribeirão. Diego. Importante. A sua fala, tanto do bloco passado como agora, me faz surgir diversos questionamentos. Primeiro, eu elogio a postura do Ministério Público de estar ocupando um prédio no centro histórico. Porque eu ouço o judiciário já querer levar, por exemplo, criar uma cidade judiciária lá na região do Calhau, por exemplo, lá no sítio Santa Eulália. Eu sei que precisa evoluir, a Câmara Municipal quer sair da região central, mas o nosso centro histórico tem um potencial belíssimo. Se a gente for em grandes cidades na Europa e até mesmo no Brasil, é possível perceber que dá para trabalhar com o centro da cidade, mesmo antigo, e trabalhar com as novas atividades, inclusive transporte público. Aqui se usa a desculpa que não dá para botar metrô porque é uma cidade antiga, porque é uma ilha. E o senhor está ocupando, mostrando isso. E a segunda é uma fala bem interessante, que o senhor atinge o próprio Ministério Público e o senhor mostra que é preciso cobrar os promotores. Afinal, a gente vê duas reclamações muito grandes. Uma, que não há promotores em todo o estado, naturalmente, né? Existe a necessidade de abrir vagas. E que promotor é muito acomodado, que só quer vir para o final, que é São Luís. Como é que fica esse seu papel de tentar expandir
o Ministério Público e cobrar para que tenha eficiência? Olha, infelizmente eu não posso botar o Ministério Público em todas as 17 cidades, porque nós temos que colocar nas comarcas. Nós somos 114 comarcas apenas, porque a comarca, quem define é o judiciário, não sou eu. Então, o juiz, o presidente do Tribunal de Justiça, junto com o seu colegiado, define a comarca, e depois que abre a comarca, é que manda comunicar, é que nós colocamos um promotor, como também a defensoria coloca um defensor público lá. Mas, se eu pudesse, eu colocaria nos 217 municípios, porque eu acho que todo mundo paga o mesmo imposto, todo mundo tem o mesmo direito. E isso nós temos que fazer de qualquer maneira. Por isso que eu estou fazendo na ilha, que nós temos um índice de pobreza altíssimo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que a cidade olímpica e cidade operária é uma das maiores invasões urbanas da América do Sul, da América Latina? Com 240 mil habitantes? Vocês sabiam que nosso quilombo da ilha é o maior quilombo urbano que nós temos? Vocês sabiam disso? Eu não sei. Pois eu estou cuidando do nosso quilombo. Plano diretor. Estranho, né? Estranho o comportamento, estranha a tramitação. Hoje eu estive na Câmara, cobrindo. O Diego estava lá ontem. As comissões vão agora apresentar para ser votado, não é verdade? Aonde entra o Ministério Público? Doutor Barreto, promotor do Antes meio... ou depois? Antes, durante e depois. Então, 2 promotores, cobrem deles, porque eu sempre fui, como diz o outro, eu sempre fui um criminoso, sempre trabalhei no crime, eu não entendo nada de meio ambiente. Pois é, mas aí foge Doutor Barreto também e doutor ao Cláudio. meio ambiente, né? Não, O meio ambiente, eles não têm... somente o meio ambiente, me Não, permita. sim, mas eles são principais, peças fundamentais. O senhor acha que há uma consciência, por exemplo, do Executivo Municipal de São Luís, da Câmara de Vereadores e dos empresários em entender a real necessidade da cidade, por exemplo, a zona rural, diminuir a zona rural como em todo lugar do mundo, né? Quer aumentar. Quer aumentar. Como que se faz uma coisa Difícil. dessa? Porque aqui nós temos, olha, vou lhe dar um exemplo, aqui lá no Mato Grosso, na comunidade do Mato Grosso, no final da comunidade do Mato Grosso, construíram 3.000 casas, se tornou semi-urbano. Como que no final da ilha é semi-urbano e para frente é urbano? Não pode. Onde estava o Ministério Público, onde estavam os legisladores, onde estava o Executivo Municipal? Verdade. Vamos continuar com isso, procurador? Eu acho que não deve. Mas para isso é que nós temos 2 promotores especializados. Hoje mesmo eu estava conversando com o doutor Barreto e ele está me dizendo que está cuidando disso a miúde. Ele está direto em cima da Câmara Municipal. Nós vamos chamar ele aqui no Sem Filtro. Eu vou acho te convidar para você Muito fazer obrigado. entrevista aqui. Eu acho que os 2 promotores, ele e o doutor Cláudio, Sim, sim. são os 2 promotores. Procurador, eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? O senhor falou que o senhor atuou, né, como promotor de justiça nas comarcas do interior aí do estado. Certamente isso te deu subsídios, experiências, né? Até na década de 90, 1992, que o senhor foi promovido a procurador da Justiça, Sim. não tem isso? Como é que essa experiência no interior do estado, eu trabalhei no interior do estado também, a gente sabe que, assim, a gente trabalhar com muito pouco, né? Como é que essa experiência te auxilia você pensar ações, estratégias para atuar no Ministério Público? Eu vou contar um fato para vocês que aconteceu comigo. Eu, com 24 anos de idade, passei do concurso com 23 e fui assumir com 24 anos de idade. E eu fui na sala do meu corregedor-geral, na época, e eu disse para ele, doutor Zé Gomes, que era o procurador de justiça e o corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Maranhão, como é que eu faço para chegar em Cândido Mendes? Ele olhou para mim, viu um mapa na parede, virou e disse, meu filho, é tão fácil, olha, não dá um palmo de São Luís. Eu saí de lá, dia 9, às 11 horas da manhã, e cheguei de barco em Cândido Mendes, dia 13, 8h30 da manhã. Isso é porque era bem perto, não dava um palmo. Uhum. Cheguei lá, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, e a cidade era um caos, como quase todas as outras da Baixada do Maranhão. Sim. A única coisa boa foi que eu fui dar assistência para o povo, passei logo 2 anos e tanto na comarca, e conheci o Maranhão.
que eu não conhecia o Maranhão. Vocês sabiam que o Parcel de Manuel Luiz é uma das coisas mais bonitas do mundo? Passei 2 vezes por lá, que os barqueiros me levavam. E de Cândido Mendes eu fui para Pinheiro, de Pinheiro eu fui para Viana, de Viana eu fui alguns meses para Chapadinha, de Chapadinha eu fui para Imperatriz, que não era esta Imperatriz de hoje, 1985. Nossa, muito diferente. Certa. Do crime organizado, Sim, violentíssimo. exatamente, não tinha um pingo Uma de outra asfalto, realidade, uma cidade pequena, onde você não via quase maranhense, onde na época do garimpo, não é isso? Sim. E depois eu vim para Codói, e de Codói eu vim para São Luís. Eu rodei muito, Sim. Mas certamente. mas te tive deu uma elementos experiência muito- muito grande. E foi aí que eu vi como o Maranhão era pobre e necessitado. Exatamente. Diego. Queria aproveitar, eu fiz umas contas aqui rapidinho. O senhor começou com 24 anos, tem 43 de Ministério Público. Teoricamente, o senhor tem mais 8 anos se a regra não mudar. O senhor está no cargo mais alto do Ministério Público. Especulam muito que o senhor deseja ser prefeito de São José de Ribamar. E temos outro processo que será aberto em breve, que é a vaga do 5º Constitucional para o Ministério Público. O senhor pretende ocupar uma dessas duas funções? A primeira de prefeito, esqueça essa especulação, é quando querem me bater. Dizem que eu quero aparecer para ser prefeito. E a segunda, mesmo que eu quisesse, eu não posso, porque 65 anos é a idade máxima. E eu já tenho 67. E eu, quando sair da Procuradoria, com certeza, eu irei fazer meu 5º mestrado Nossa. em Direito Criminal, Aproveitando que a gente falou sobre o 5º, tem data para abrir o processo? depois da OAB. Quando o presidente do Tribunal de Justiça mandar um ofício dizendo que a vaga está aberta. Agora, se preparem, vai ser uma luta em glória. Felipe. Eu não tenho nem terei, Será? porque quem não quer não exige de qualquer um. Só para completar essa coisa de São José de Ribamar, que eu acompanho muito de perto, né, e muitas reclamações, eu recebo, em média, todo dia contra o senhor, acho que umas 5, 6 reclamações, porque o senhor estava conversando com fulano na porta da sua casa em Ribamar, porque o senhor foi almoçar. Porque o governador foi na minha casa almoçar. E essa coisa toda. Procurador-geral pode ter amigo? Pode ter amigo? É. Claro que pode ter amigo. Por que que não? Eu sou gente. Quando que se confunde os processos? Quando você começa a fazer bobagem, e eu não faço. Eu não confundo a minha amizade com o governador, com o presidente da Assembleia, com o deputado, com o prefeito, com intimidade. O cargo é uma coisa, Eduardo Nicolau é outra. O Procurador-Geral de Justiça recebe com todo o protocolo da Procuradoria. Eduardo Nicolau, ele recebe com muito carinho, muita amizade na casa dele. Me permita, Mas não confunde. Tem duas personalidades aí que são muito conhecidas, principalmente na imprensa e nos poderes. Um é o zangado do procurador, Nicolau. Sim. E o outro é o feliz festeiro, Eduardo. Que adora a vida. Como é que faz? Você tem que ter uma cabeça muito boa. Você deveria ter tido um guru como eu tive, Padre João Moana. Opa, nós Para tivemos. saber que a cabeça do cidadão é muito boa. Se você tivesse Padre João Moana como seu mentor, você com certeza teria uma cabeça magnífica. E Dom Helder Câmara para completar. Quando eu fui fazer minha especialização, e eu tive o prazer de conhecê-lo em Olinda, quando eu fui para Recife, Figura. e uma figura extraordinária, uma pessoa apaixonante, uma cabeça que, se Deus desse para todo brasileiro a cabeça de Padre Moana e de Dom Helder Câmara, eu tenho a impressão que nós estaríamos muito mais felizes. Tive chance de entrevistar o João Moana E nós tivemos o azar, né? Infelizmente, se Que perdeu. Dom Helder foi arcebispo do Maranhão um dia, só um dia, e Aqui. depois tiraram ele. No Maranhão foi um dia, 24 horas. Procurador, vamos falar de 2023 agora, Vamos. os desafios agora do Ministério Público, quais são as agendas, qual vai ser o foco de atuação do Ministério Público? Colocar para funcionar veementemente as minhas distritais e conscientizar cada vez mais que o promotor, ele é promotor do cidadão e não do gabinete dele, que ele tem que ouvir, ele tem que estar próximo da população e ele tem que saber que, se o cidadão não tem às vezes o que comer, ele não tem o que pegar um transporte para ir reclamar um direito seu.
O promotor é que tem que estar na área. E vou dizer mais a vocês. Eu já ganhei da Vale do Rio Doce 2 trailers e estou ganhando mais 2, já estou mandando buscar, que eu vou pegar essas tipo uma caçamba, um trailer, vocês sabem bem o que é. O promotor vai dentro com todo o aparato e ele vai parando nos lugares mais hipossuficientes da ilha e lá não é uma itinerância, porque a itinerância para e fica dias e dias. Eu quero, por exemplo, ele vai para um bairro e ele vai rodar este bairro todinho para que eu quero que as pessoas não tenham que gastar dinheiro para sair de casa para reclamar seu direito. Eu quero que o promotor esteja lá. E eu vou fazer um pacto com todos os nossos promotores para que eles escutem a sociedade. Você só pode ser feliz com o promotor de justiça se você tiver um parceiro que é o cidadão. É por isso que eu tenho felicidade, porque eu sempre ouvi a comunidade. O meu gabinete é aberto e vocês são testemunhas de que eu não deixo de responder a uma mensagem sequer. Perfeito. Até 5 horas da manhã. Perfeito. A hora que eu acordo para correr. Vamos fechar o programa de hoje, então, com assuntos quentes sobre a atuação e a importância do Ministério Público, né, para a proteção e fiscalização dos direitos da população. Quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados hoje, Diego Emir, editor-chefe do blog diegoemir.com, e Felipe Clã, colunista político do jornal O Imparcial. Procurador, suas últimas considerações, por favor. Josi, todas as vezes que você precisar que eu venha aqui ou que eu traga qualquer promotor de justiça para esclarecer algum assunto à sociedade, você pode ficar tranquila, não precisa muita coisa, é só me dizer, vem que eu estarei. Ótimo. Eu nunca me neguei a dizer à população do Maranhão o que eu estou fazendo com o dinheiro que eu ganho do imposto que é pago para a minha pessoa como Procurador-Geral de Justiça para cuidar do Ministério Público do Maranhão. Eu tenho muita consciência daquilo que eu faço. Eu tenho muita sabedoria que foi ensinado pelo meu pai e minha mãe para dizer que as pessoas têm que honrar o cargo que têm. Perfeito. E eu tenho muita dignidade para lhe dizer isso, porque eu fui ensinado assim. Vou lhe dar só um exemplo rapidinho. Eu tinha 6 anos de idade, eu estava nos Maristas e minha mãe, toda vez que a gente chegava em casa, ela rebolava a bolsa da gente para saber o que é que a gente tinha trazido. E neste dia eu estava com um toco de lápis. Ela disse, de quem é este toco de lápis? Eu disse, é de um colega que eu troquei por uma borracha. Ela botou tudo dentro da minha bolsa, não disse mais nada. Quando foi no outro dia, ela me levou para os Maristas, que ela não tinha essa habitualidade de me levar. Quando ela chegou na sala de aula, ela perguntou, quem deu esse lápis para meu filho, esse toco de lápis? Aí se levantou um amigo meu, que é amigo até hoje, botou a mão e disse, fui eu, dona Juju, porque o nome de mamãe é Jaqueline, chamou ela de Juju. Ela disse, e o que você deu, ele lhe deu de troca? Uma borracha. Aí ele veio com a borracha. Ela pegou, destrocou, olhou para mim e disse, você não tem autoridade de desfazer nada da sua bolsa porque você não trabalha. Quem trabalha é seu pai e sua mãe. Você tem que levar e trazer o que é seu. O que é seu, me ensinando que as pessoas só podem mexer no que é seu e não dos outros. E isto foi uma lição para mim muito grande. E ficou no meu juízo até hoje. Muito bem, então. Grata mais uma vez a todos a participação no debate. O Sem Filtro fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Te espero na próxima semana. Até lá.